Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 22/8, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 64 ao capítulo 66, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 64, ele começa dizendo assim: quem dera abrisse os céus e descesse, os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem. Então, seus inimigos entenderiam a razão da sua fama. Quando desceste muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor do que nele espera. Recebes de braços abertos os que praticam a justiça e a alegria, e os que seguem os teus caminhos. Mas ficastes muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa dos nossos pecados. Quando mostramos nossos atos de justiça, eles não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos. Os nossos pecados nos levam embora como o vento. Assim, ninguém invoca o teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso, te afastaste de nós. E nos entregastes aos nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados pela tua mão. Não te ires tanto conosco, Senhor, e não te lembres para sempre dos nossos pecados. Pedimos que olhes para nós e veja que somos o teu povo. Tua cidade santa está destruída. Sião é um deserto, sim. Jerusalém é uma ruína desolada. O santo e belo templo, onde nossos antepassados te louvam, foi queimado. Tudo que era precioso foi destruído. Depois disso tudo, Senhor, não te recusaste a nos ajudar? Permanecerás calado e continuarás a nos castigar? E aí nós vamos ver o julgamento e a salvação final que é declarado no capítulo 65. O Senhor diz: estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. Uma nação que não invocava o meu nome, eu disse: aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus próprios perversos caminhos e as suas ideias distorcidas. O dia todo me insultavam abertamente, adoraram ídolos em seus jardins e queimaram incenso em seus altares. À noite, andam no meio das sepulturas, consultando mortos, comem carne de porco e fazem ensopados com outros alimentos proibidos. Apesar disso, dizem uns aos outros: não se aproxime, pois vão me contaminar. Sou mais santo que você. Triste, não é? Essa gente é fedor em minhas narinas, fumaça irritante que nunca passa. Vejam, meu decreto está escrito diante de mim. Não permanecerei calado, retribuirei conforme merece. Sim, eu lhes darei o que merece, tanto por seus pecados
como pelo pecado dos seus antepassados, assim diz o Senhor. Pois eles também queimaram incenso nos montes e me insultaram nas colinas. Eu lhes darei o que eles merecem. Contudo, não destruirei todos eles, diz o Senhor. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres. Olha como Deus, ele é minucioso e detalhista. Assim também não destruirei todo Israel, pois ainda tenho ali servos fiéis. Pois ainda tenho ali servos fiéis. Preservarei um remanescente do povo de Israel e de Judá para possuir a minha terra. Aqueles que escolhi herdarão, os meus servos ali habitarão, e as planícies de Saron voltará a ficar cheia de rebanhos para o meu povo que me buscou. O vale de Arcó servirá de pastos para o gado. Mas por que vocês abandonaram o Senhor e se esqueceram do seu santo nome? E por que prepararam banquetes para honrar a deusa sorte e ofereceram vinho misturado ao Deus destino? Hoje eu os destinarei à espada. Todos vocês se curvarão diante de carrascos, pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram, e praticaram o mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer aquilo que eu desprezo. É interessante que Deus, sempre que ele manda a consequência do pecado, ele ainda faz um alerta sobre o pecado praticado, não é? E aí nós vamos ver que o capítulo 66, né, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é suporte dos meus pés. Mas acaso construirei para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderia fazer? Minhas mãos criaram os céus, a terra, eles e tudo que neles há são meu. Eu sou o Senhor e eu falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido e os que tremem diante da minha palavra. Quanto aos que escolhem seguir os seus próprios caminhos, que têm prazer nos seus pecados detestáveis, não aceitarei sua oferta. Quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivesse oferecido um cão. E quando traz oferta de cereal, é como oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se tivesse abençoado um ídolo. Enviei sobre eles uma grande aflição e tudo o que mais temem, pois quando chamei, não responderam, quando falei, não ouviram, praticaram mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que desprezo. Novamente, ele menciona aquilo que ele mencionou no 65, ele menciona no 66, né? E o capítulo 66 é o último capítulo do livro de Isaías, né? Nós podemos ver que aqui Deus, ele considera amigo dele aquele que ele vai abençoar, não aquele que tem um status social, uma riqueza, não. É muito claro aqui, né, que ele aprecia um coração humilde, né? Olha só o que ele fala: enviarei sobre eles uma grande aflição, tudo o que mais teme, né? Pois quando chamei, não responderam, quando falei, não ouviram, praticaram mal bem diante dos meus olhos e escolheram o desprezo. Ouça essa mensagem do Senhor, todos vocês que temem diante de suas palavras. Seu próprio povo os odeia e os expulsa, porque são leais ao meu nome. Zombam, né? Que Senhor seja glorificado, alegre-se nele, mas eles serão envergonhados.
Que tumulto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor vingando-se dos seus inimigos. Antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá à luz a um filho que ouviu falar de algo tão estranho. Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio existir num só instante? Mas quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não faria nascer, diz o Senhor? Não, jamais impediria de nascer, diz o Senhor Deus. Alegre-se com Jerusalém e exulte com ela todos os que a amam e todos que por ela choraram. Bebam de sua glória até se fartarem como uma criancinha que mama e é confortada no seio da mãe. Assim diz o Senhor, darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade. As riquezas das nações fluirão para ela. Seus filhos serão amamentados em seus seios, levado para o seu braço e acalentado em seus joelhos. Eu os consolarei em Jerusalém, como uma mãe consola os filhos. Quando virem estas coisas em seu coração, se alegrará. Vocês florescerão como uma planta viçosa e todos verão a mão do Senhor abençoar o seu povo, seus servos, a sua ira pesar contra os seus inimigos. Veja, o Senhor vem com fogo e os seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com fúria da sua ira e com um fogo ardente de sua repressão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada. E muitos serão mortos por ele. E aí ele termina o capítulo 66, né? Que é o último capítulo de Isaías, dizendo: tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerá, vocês sempre serão meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá me adorar, uma semana após a outra, um mês após o outro. Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que o devoraram nunca morrerão, e o fogo que o queima nunca se apagará. Todos os que passarem por ali os verão com mais absoluto horror. É assim que finaliza o livro de Isaías. E amanhã nós começaremos o livro do profeta chorão, o livro de Jeremias. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.